Capa do livro Araquém em Fotos e Poemas, de Benedito Gomes Rodrigues e Cosma Silva de Araújo. Na parte superior, sobre um fundo de pôr do sol, em tons de laranja, amarelo e azul, aparecem os nomes dos autores em letras brancas. Logo abaixo, o título Araquém está escrito em letras grandes e brancas, com o subtítulo Em Fotos e Poemas em letras menores e na cor alaranjada. A imagem principal mostra um menino em silhueta de perfil pescando em um açude ao entardecer. Ele segura uma vara de pesca e está com os pés dentro d'água. O reflexo do céu no açude cria um efeito prateado e azulado na superfície. Ao fundo, vê-se árvores escuras e o brilho suave do sol se pondo atrás delas. No canto inferior direito está o logotipo da editora Zólios. Benedito Gomes Rodrigues, Cosma Silva de Araújo. Araquém em Fotos e Poemas, com fotografias de Antônia Ruth Menezes Frota, Fátima Regina Portela de Menezes, Hélio de Souza Costa, José Maria Félix Machado. Editora Zólios. Ficha técnica. Textos: Benedito Gomes Rodrigues. Curadoria e idealização do projeto: Cosma Silva de Araújo. Fotografias: Antônia Ruth Menezes Frota, Benedito Gomes Rodrigues, Cosma Silva de Araújo, Fátima Regina Portela de Menezes, Hélio de Souza Costa, José Maria Félix Machado. Editoração e projeto gráfico: Wesley Braga. Diagramação: Paula Ferreira. Revisão: Antônia Gleicivane Teles Aguiar. Produção: Zólios. Instagram: @coletivazólios. Foto da capa: Cosma Silva de Araújo. Impressão gráfica. Ficha catalográfica: Rodrigues, Benedito Gomes, Araújo, Cosma Silva de Araquém em Fotos e Poemas, Benedito Gomes Rodrigues, Cosma Silva de Araújo, Coreaú, Ceará. Editora Expressão Gráfica 2025, 60 páginas, 11 por 18 centímetros, ISBN 1 Araquém, 2 Poemas, 3 Fotos. Sumário. Apresentação, página 5. O que mais vale na vida, página 7. Horizonte, página 8. A Praça, página 10. Menino Curioso, página 11. Fé na Vida, página 14. Candango, página 17. Casa Velha, página 18. O Feminino, página 21. Água de Cacimba, página 24. Esquina da Saudade, página 26. Eu, Mandacaru, página 28. Calçada do Interior, página 31. Casinha de Vó, página 32. Pipa, página 37. Tapera, página 38. Domingo, página 41. Chapeleira, página 42. Estrada de Chão, página 44. A Vida é uma Estação com bilhete só de ida, página 46. Visão Canina, página 49. Nunca perca este olhar, página 51. Consciência do Mundo, página 53. Será que reza é poesia? Página 54. Silêncio e Paz, página 56. Apresentação. Araquém em Fotos e Poemas é o resultado de um trabalho coletivo que une palavra e imagem para celebrar um território de memórias, afetos e pertencimento. O livro reúne os escritos de Benedito Gomes Rodrigues, que entrelaça sua poesia às fotografias de Antônia Ruth Menezes Frota, Cosma Silva de Araújo, Cosma do Ó, Fátima Regina Portela de Menezes, Hélio de Souza Costa e José Maria Félix Machado. Aqui são representados fragmentos da vida cotidiana de Araquém, distrito de Coreaú, no Ceará, no esforço de valorização do patrimônio cultural local, expresso nas tradições que persistem no povo e se manifestam nas paisagens, celebrações, saberes e ofícios. A arte é utilizada como ferramenta para revelar a beleza da singeleza e a profundidade dos gestos cotidianos. Afinal, toda pequena comunidade é
em alguma medida, um retrato em miniatura da humanidade. Como escreve Benedito, o ser humano é um ser de coisas, e neste livro trata-se do afeto, nutrido, sobretudo, no milagre das coisas simples, como o artesanato de uma chapeleira, um banho de açude ou uma casa antiga na esquina. Esta obra é, assim, uma homenagem carinhosa e sincera à terra que amamos e às pessoas que a tornam viva. A publicação foi viabilizada por meio do edital de fomento a ações artísticas e culturais, Política Nacional Aldir Blanc, Coreaú, Ceará, edital de número 001/2025. Benedito Gomes Rodrigues, Cosmo Silva de Araújo. Fotografia de José Maria Félix Machado. No fim da tarde, o açude reflete tons de cinza e laranja do pôr do sol. Acima da linha do horizonte, aparece o contorno da serra e das nuvens. No centro da cena, 5 pessoas estão dentro d'água. Só é possível ver suas silhuetas escuras pelo contraste com a luz. Algumas delas erguem as mãos em direção à câmera, como se cumprimentassem quem observa a imagem. O que mais vale na vida? É tanta preocupação tomando conta da gente. A cabeça fica quente, é aperto no coração. Trabalho, conta, pressão. Com cobrança o tempo inteiro. O amor fica derradeiro. A verdade é esquecida. O que mais vale na vida não se compra com dinheiro. Um sorriso de criança, um aperto de mão bem dado. Um sertão enluarado. Um olhar de esperança. O respeito e a confiança. Um abraço companheiro. A quentura e o cheiro da pessoa preferida. O que mais vale na vida não se compra com dinheiro. O amor e o cuidado, a palavra de um amigo, aqueles que estão contigo e os que ficaram no passado. A saudade e o aprendizado, de que tudo é passageiro, o tempo passa ligeiro. Por isso, cuide e divida. O que mais vale na vida não se compra com dinheiro. Fotografia de José Maria Félix Machado. Uma canoa com 2 pessoas é vista apenas em silhueta, por conta do sol que se põe atrás delas. Ao fundo, a linha do horizonte com a Serra da Ibiapaba. O sol projeta um reflexo alongado sobre as águas. A canoa parece deslizar em direção a essa luz. Horizonte. Toda vez que o sol se põe, o amarelo do céu, o contorno do horizonte, as primeiras estrelas, a sombra daqueles que eu vejo ao longe. É como se o calor do sol, que se distancia desse lugar, ao refresco na alma de quem sente a brisa da noite visitar a testa. Transição, mudança de um estado ao outro, é o que diz o dicionário. Mas o dicionário não sente o que eu sinto. O dicionário não sente nada. E eu sinto tudo. Eu sinto até que o dicionário não tem definição. Transição. Não há dia que não se acabe, nem noite que sempre dure. Não há prazer eterno, nem sofrimento sem fim. O que hoje escreve este poema, algumas décadas atrás, o que era? Nada, era silêncio. E enquanto não me calo de novo, eis-me aqui, tentando contar em palavras o que não cabe nelas. Essa paz, que dispensa a fala, por um instante, é como se eu fosse o próprio horizonte. Fotografia de Benedito Gomes Rodrigues. A igreja de Santo Antônio aparece vista de canto, mostrando a frente e uma das laterais ao mesmo tempo. Atrás das casas próximas, o céu tem nuvens de chuva. Um arco-íris começa a se formar por trás das construções. A praça. Toda vez que a noite chega, a comunidade convida a calçada, a praça, a igreja. O ser humano tem fome de comida, mas também de comunhão, fome de estar perto, de ver gente, mesmo sem interação. Paro na beira do açude, um bando de marrecos passa, um velho encara o vazio, um casal se olha em silêncio, uma mãe conduz a filha, que ri se equilibrando no meio-fio. À medida que o tempo esfria,
A gente sai de casa, de moto, de bicicleta, a pé. Não há muito o que fazer, nem precisa. As melhores coisas da vida não pedem motivo. Por que a criança brinca? Por que visitar alguém querido? Por que se reunir? As melhores coisas da vida não pedem explicação. A gente faz porque quer, porque gosta, apenas faz. E no fim se deita para dormir, com a certeza suave de que o dia foi bom. Fotografia de Cosma Silva de Araújo. Um caminhão da banda Explosão do Som descarrega os materiais no palco enquanto dois meninos observam curiosos a movimentação. Um negro, mais alto, de boné vermelho e com uma mão na cintura. Outro, loiro, menor, com os braços cruzados atrás das costas, ao lado uma bicicleta monarca, barra circular antiga, com um tapete de retalhos na sela. Menino curioso. Menino com a mão na cintura, de pés descalço, com chinela de dedo. Prego no cabresto, poeira na canela, unha cheia de terra. Curioso com tudo que chega. O caminhão de mudança, o galego, o carro da fruta ou da rede, o vendedor de peixe, o pedreiro da obra, a equipe da banda que monta no clube o palco da festa. Tudo é acolhido com a mesma curiosidade. O menino que se admira com pouco e pergunta por tudo. O menino que enxerga graça no banal dos detalhes. Tem hora que é irritante, encherido, danado, mas também tem hora que falta o menino daquele na gente. Porque conforme vem o tempo, tudo vira rotina, tudo vira tédio, nada mais admira, a gente fica dormente e esquece que para ser feliz é preciso ser um pouco bobo e rir do dia a dia. Às vezes, antes de dormir, eu peço para ser de novo um pouco menino. Eu peço para ser menos sabido e ter menos explicações. Eu peço para ter de novo primeiros encontros com as coisas simples e me levar menos a sério, porque o mundo do menino não é menos mundo que o meu mundo de adulto. É possível que ele veja muito melhor as coisas do que eu. Fotografia de Hélio de Souza Costa. 3 meninos jogam bola na beira do açude do Araquém. A bola está suspensa no ar e os meninos correm em direção a ela. Ao fundo, vê-se a parede do açude, casas espalhadas e, mais distante, a Serra da Ibiapaba sobre um céu azul. Fé na vida. O sorriso verdadeiro é a prova da alegria. No final de mais um dia, lá vai menino ligeiro, correndo pelo terreiro. Chama o primo e o vizinho, cabe o grande e o baixinho. Todo mundo se diverte, o chão seco se converte no mais bonito campinho. Não precisa de chuteira e a trave é de chinela. A poeira já revela o rastro da brincadeira. A infância é passageira, mas nem parece que é. A bola de pé em pé corre como numa dança. Brincadeira de criança parece um ato de fé. Fé na vida. Fotografia de Cosma Silva de Araújo. 3 homens idosos estão sentados em um banco de madeira, sob a sombra de uma árvore. Um deles veste camisa azul, o segundo usa camisa rosa clara, o terceiro camisa laranja. Todos calçam chinelo e usam óculos. Candango. O soldado da construção, sertanejo forte, que foge da seca e da fome e vai ser mão de obra longe, enquanto a família em casa fica e espera. Mão grossa e calejada, mão de cabo da enxada, de quem foi para Brasília, juntar uns cruzeiros e pagar o casamento, ou foi com a promessa de fazer uma casinha, de comprar uns bichos, de dar aos filhos o que não teve. É esperança que ganha o mundo e volta com pouco. O trabalhador que se aventura no sol
na terra dos outros, constrói a cidade para mandar o dinheiro da farinha e do feijão, mesmo em face de exploração. Resiste e não se entrega à força do homem forjado na pobreza, que mesmo na necessidade não abre mão de ser honesto, não se cansa com o pouco, nem reclama de nada, levanta cedo e trabalha todo santo dia. Fotografia de Antônia Ruth Menezes Frota. Interior de uma casa antiga, com piso de ladrilho e 3 portas de madeira de 2 folhas. No canto, uma cadeira de madeira. Na calçada, uma cadeira de balanço. Uma rede de tucum está pendurada no armador. Do lado de fora, vê-se uma árvore antiga e, ao longe, a fachada da Capela Santo Antônio. Casa velha. Às vezes, eu converso com as coisas. Não porque ache que falem, não sou tão louco, mas porque imagino o que teriam a dizer. Penso nas pessoas que as fizeram, que as usaram. O ser humano é um ser de coisas. Molda o mundo ao redor, para viver, para criar, para se esconder. O ladrilho velho da casa antiga é mais liso onde foi mais pisado. Eu pergunto: quantos passos te cruzaram? Quantas infâncias você viu crescer? Quantos você viu partir? Uma casa antiga é feita de camadas. Na parede, as tintas de outras épocas se acumulam, como as marcas de faca na mesa velha, como os remendos nos rebocos. Uma casa antiga é como a gente, que carrega na mochila da alma o peso das memórias. Além da pele que enruga, as dores no corpo, as marcas. Uma casa velha, se falasse, talvez contasse de suas cicatrizes, mas a casa velha não fala. A gente é que olha e imagina. A gente é que tem essa mania de se ver nas coisas. A gente é que pensa que tudo é espelho. Eu olho essa casa velha e ela diz para mim: até o tijolo e a pedra chega uma hora em que se cansam de existir. Fotografia de Cosma Silva de Araújo. Uma mulher se equilibra sobre um pilar à beira do açude de angicos. Ela veste um longo vestido de tecido fino e leve, semi-transparente, que o vento esvoaça suavemente à sua frente. Com os braços erguidos, ela contempla o céu. Ao longe, atrás da serra, o sol se põe. Feminino. Tudo que é belo é feminino. Não necessariamente o gênero, mas o jeito, pois cada ser do mundo tem em si a semente da criação, a força da ternura, do afeto e do cuidado, o poder universal que envivece os corpos e multiplica os vivos, o feminino, a menina, a mulher, a senhora, o homem que se aceita vulnerável e que aprende a amar. Porque nem toda forma de dar vida é parto, nem toda forma de dar morte é assassinato. O feminino dá vida, a todo instante. É no diálogo que mais escuta do que julga, é na relação que mais ajuda do que machuca, é na ação que agrada sem esperar nada em troca. Porque antes da faca ou da bala, o que mata é a vontade da destruição. Fotografia de Hélio Souza Costa. O menino é visto de costas, dentro de uma cacimba. Ele veste camisa preta e short vermelho. Está descalço, segura uma vasilha de alumínio, com a qual retira a água e despeja em um balde. Ao fundo, aparece a Escola Santo Antônio. Água de cacimba. Tem sede que só se mata com água de cacimba. Água fresca, água doce. Só é boa mesmo se tirada com carinho. Porque como tudo que há de melhor na vida, a água de cacimba é inimiga da pressa. Ela é como o espelho da alma.
assombrado por tantos pensamentos, vivo com sede de silêncio, porque o que penso me inquieta, mas uma parte de mim sabe que é como poeira na água. Quanto mais me agito, menos luz eu vejo. E quando mais me calo, observo, a poeira se assenta sozinha. Fotografia superior, Cosma Silva de Araújo. Fotografia inferior, Fátima Regina Portela de Menezes. Duas fotografias da esquina do comércio do Sr. Benedito Machado. Trata-se de um ponto comercial antigo, com portas de madeiras pintadas de azul e paredes em azul claro. Em frente há uma árvore frondosa. Na segunda foto, a mesma esquina aparece durante os festejos de Santo Antônio, com uma pequena banca de frutas e alguns transeuntes que passam para comprar. Esquina da Saudade. O balaio, o surrão, o banco velho de madeira, o manzape, algumas poucas frutas, na esquina que resiste ao tempo. Tudo muda em redor. A praça, as casas, a fachada da igreja, as pessoas. É 2025. Todo mundo tem celular, internet e pressa. E mesmo assim, nessa esquina mágica, o tempo desacelera. Eu olho para ela e é como se eu voltasse no tempo em que eu nem tinha nascido. Por que tenho essa saudade estranha do que não vivi? Não sei se é porque converso demais com gente velha ou porque tenho medo demais do tempo. Não sei bem ao certo, só sei que gosto de olhar esse lugar e ter a impressão de que certas coisas duram, mesmo as mais bobas. No fundo, eu sei que não. Enquanto escrevo este poema, uma parte de mim, racional, insiste, mas é só uma esquina. E a outra parte, lírica, defende. Não é só isso. Porque se é só o que é, objetivamente, não existe poesia. Porque a poesia é procurar sentido, conversar com coisas e se iludir de propósito. E, ao olhar essa esquina, eu finjo que escuto ela me dizer que as coisas duram. Fotografia de Hélio de Souza Costa. Em primeiro plano aparecem pés de xique-xique e pedras espalhadas pelo terreno. Ao fundo, vê-se um açude. Na linha do horizonte, destacam-se a Serra da Penanduba e outras serras próximas. Eu, Mandacaru. A aridez do terreno em que nasci não logrou impedir meu crescimento. Sou um mato teimoso e espinhento, mas atrás da armadura que vesti, guardo dentro a doçura apurada. Sou o poema que cresce pela estrada. Sou o grito da vida que resiste. Sou metáfora do povo que insiste e prospera enfrentando o sofrimento. Sou o sorriso teimoso do momento, em que sonho ser mais do que agora. Não é pouca a feiura do que enfrento, e o mal deste mundo me apavora. É o amor que inexiste nas pessoas, é a angústia que dói aqui por dentro, abafando o sabor das coisas boas. Mas meus versos atestam que estou vivo, e havendo ou não algum motivo, seguirei. Fotografia de Cosma Silva de Araújo. Um senhor com chapéu de couro marrom, cavanhaque e cabelos já mais brancos do que pretos, veste uma camisa de botão semi-aberta até quase a altura da barriga. Sorri despretensiosamente com um cigarro na boca e olhos semicerrados, enquanto proseia na calçada. Calçada no interior. A prosa na calçada meio que parece um ritual. Senta, espera, chega, se aproxima, cumprimenta, brinca, fofoca, ri e se despede. A calçada é um patrimônio do diálogo, é o lugar da contação de história, é o jornal da vida alheia. A calçada, onde as pessoas simples se olham e são iguais. A calçada
refúgio da casa, ainda abafada da quentura do dia. É lá que o vaqueiro estica as pernas na cadeira, acende o cigarro, coloca o chapéu no colo e conta da réis que se perdeu, da troca que deu errado, das coisas do passado que acabaram. É lá que o idoso senta e passa o dia. É lá que alguns transitam, visitando de um a um os conhecidos numa rota diária. É lá que a mulher faz chapéu e a amiga se encosta para ajudar e contar as novidades. Quanto menor a casa e mais pobre a família, mais sorridente a conversa, mais fácil o café. E o olhar que recebe com gosto. O lugar mais humano do interior é a calçada. Fotografia de Antônia Ruth Menezes Frota. Uma senhora de vestido claro e chinelos de dedo aparece de costas em uma cozinha simples. Ela está diante de um fogareiro grande embutido na parede, olhando para uma panela. O chão é de cimento queimado escurecido. Nas paredes caiadas prendem panelas e utensílios. O teto é baixo, com vigas de madeira envelhecida. Em outra foto da mesma cozinha, vista de outro ângulo, aparece um banco de potes. Sobre ele, 2 potes cobertos com tampas de alumínio. Casinha de vó. O que será o tempero? A parede tisnada, a colher torta, a panela de ferro antiga, a faca sem cabo e roída de tanto amolar? Ou será o colorau na lata de leite, o sal na lata de margarina, o cheiro verde cultivado no quintal? Será a teia de aranha preta, empoeirada no canto da parede? Ou a pilha de gravetos usado para acender o fogareiro? Será o cheiro de querosene na lamparina, a água do pote na caneca de alumínio? Será o pelo do gato deitado no saco de carvão? Ou as formigas que juntam um montinho de terra no pé do batente? Será que é o cabelo da avó que voa para ser depois encontrado bem no meio do baião? O que será o tempero? Será a mão? Será a fome? O que será o tempero? Será a saudade e a vontade de estar perto? Tem um gosto naquela comida que eu não sei explicar. Fotografia de Cosma Silva de Araújo. A foto em preto e branco, um senhor de camisa clara, boné escuro, óculos e máscara, aparece de perfil, olhando para o horizonte. Ao fundo, vê-se a margem de um açude, serras e nuvens espalhadas no céu. Fotografia de Benedito Gomes Rodrigues. Uma criança salta pipa em um campo aberto, às margens da lagoa em Araquém. O sol se põe ao longe por detrás da serra da Ibiapaba. O menino de costas segura a linha que sustenta a pipa que voa ao longe. Pipa. A pipa passeia por sobre o pasto seco. O vento forte enche os olhos de terra. É outubro e o mato, outrora verde, jaz dourado sobre o chão. A pipa que é pura contradição só voa presa, solta, desembesta e ganha o mundo sem direção. A pipa, essa liberdade que só é possível com o limite da linha. A pipa que o menino segura como num ato de meditação, olha o céu, que já transgride o azul pelo laranja do fim do dia. O menino sorri. Não é preciso muito para ser feliz. Fotografia de Benedito Gomes Rodrigues. Uma casa abandonada à margem da rodovia que liga Araquém a Arapá. A construção, de paredes brancas, possui um alpendre na frente, já em processo de desabamento. Em seu entorno, há capim seco e uma árvore sem folhas. Tapera. O teto que abrigou história desaba aos poucos. A construção do homem vira a refeição da terra. O que protegia do tempo, da chuva, do sol, dos bichos, o lugar da privacidade, morre.
para deixar viver outros seres. Tapera, não escuto o choro de criança, nem o armador da rede rangendo. Não escuto o piado da panela de pressão, nem o barulho do pilão macerando o alho. Não escuto a colher riscando o fundo do prato com caldo de feijão, nem o chiado do rádio sintonizando. Não escuto o estalar da lenha queimando no fogão. Eu não escuto nada, a não ser o vento assobiando entre as frestas e os calangos correndo entre as palhas. Eu não escuto nada, a não ser a natureza invadindo a porta apodrecida e tomando de volta a morada do bicho-homem. Fotografia de José Maria Félix Machado. À tarde, a imagem mostra a Capela Santo Antônio, cercada pela praça. Ao fundo, aparecem casas. No alto, o céu está azul, com algumas nuvens e o sol brilhando intensamente. Domingo. Quando aprendi a dar nome aos dias, fiquei tão orgulhoso. Por favor, nunca me conte que é apenas uma ilusão. Que o dia da semana, o nome do bendito dia, é apenas um acordo, só mais uma invenção. Nunca me conte que qualquer dia pode ser domingo, porque eu não consigo acreditar. Porque o dia de domingo tem cheiro, tem cor, tem ritmo. O dia de domingo no interior, à tarde, sol quente, até os bichos parecem mais preguiçosos. O cachorro se esconde na sombra, a galinha mal cisca, o porco mal fuça. Não se vê uma fofoca na calçada, e até o menino sapeca, boceja e coça a cabeça. Não diga que domingo não existe, porque aqui domingo é como se fosse uma entidade que recolhe as pessoas ao meio-dia e só as solta quando o sol esfria. Fotografia de Cosma Silva de Araújo. Colagem de 4 fotos diferentes. Em 2, o foco está na mão da chapeleira, tecendo a palha. Nas outras 2, ela brinca com uma câmera, olha as fotos e sorri. Está sentada no chão de cimento queimado de um alpendre, vestindo vestido cinza simples com estampa. Ao seu lado, um molho de palhas riscadas. Chapeleira. A mão que entrelaça a palha habilidosa é a mesma mão que alimenta, dá cafuné e consola. Que invenção mais engenhosa da criação! 5 dedos, carne, osso, nervos, capazes de tamanha precisão. Escolhe, risca, faz o quadro, faz a copa, faz a aba e arremata. O chão de cimento queimado, lisinho do pó da palha, testemunha a criação. Um chapéu após o outro na calçada. Os dedos se movem numa dança ritmada, automáticos. É como se o chapéu não fosse feito. É como se ele se fizesse a si mesmo. Ou ainda, é como se a mão o fizesse sozinha. Essa mão abençoada, que embora calejada, não se nega, se abre, acolhedora. E quando se fecha, é para fazer uma oração, pedir pelo filho e agradecer. Essa mão que eu tanto amo, mão que me recebeu no mundo, mão que me apoiou nos primeiros passos, mão que puxou minha orelha quando fui teimoso, a mão que fez artesanato para tentar sobreviver. Foi a mão que me fez gente, que me moldou como barro. É mão, é mãe, é o milagre das coisas simples. Fotografia de Cosma Silva de Araújo. Uma estrada de terra que segue em frente. De cada lado, uma manga de cerca. Ao fundo, algumas carnaúbas e arbustos. O mato ainda está verde, mas começando a amarelar. Estrada de chão.
os pés que marcam a estrada de chão, pegadas que vêm, pegadas que vão. Tem gente que volta e tem gente que não. Tem gente perdida, sem direção. Tem gente apressada que corre, não anda. Tem gente acordada que olha e aprecia o sol, o céu, a flor, o vento, o galho que estala como uma cantiga das almas, dos que foram para sempre. Pegadas, o vento sopra e desfaz, a chuva lava. Pegadas, vem outra gente e pisa em cima. Pegadas, a marca dos que passaram, marca passageira que nem eles. Às vezes penso que a estrada é a metáfora da vida e as pegadas, metáforas da gente, do que a gente faz, porque na grande história do mundo, nada do que fazemos é mais duradouro do que uma simples marca numa estrada de chão. Fotografia de Cosma Silva de Araújo. Foto em preto e branco. Um menino, sem camisa, aparece de costas, encostado em uma cerca. Ele tem cabelo curto e o rosto não é visível. Ao fundo, no quintal, há um coqueiro e outras árvores. A vida é uma estação com bilhete só de ida. É errando e acertando que segue a vida da gente. Às vezes se vai em frente, mas para de vez em quando. Às vezes muda de plano, nem sempre é bem-sucedida. É cheia de despedida, magoando o coração. A vida é uma estação com bilhete só de ida. Ora é criança correndo, ora é um velho prostrado, um adulto ocupado, um bebê que está nascendo. Aquilo que está doendo nem sempre é uma ferida. Tem dor que é acolhida de uma nova situação. A vida é uma estação com bilhete só de ida. Ninguém é sempre feliz. Existe hora para tudo, para falar ou ficar mudo. Nem tudo foi como eu quis. Quem dera escrevesse em giz as histórias dessa vida, para errar e em seguida borrar o erro com a mão. A vida é uma estação com bilhete só de ida. Mas esse ensinamento, que nada na vida dura, não precisa ser tortura, pode ser um livramento. Aquilo que no momento escurece a sua vida, também é o que convida a sua reinvenção. A vida é uma estação com bilhete só de ida. Fotografia de Antônia Ruth Menezes Frota. Fotografia em preto e branco de um cachorro que observa ao longe a Praça da Matriz de Araquém. Não há pessoas transitando. A imagem é captada de perto, por trás do animal, e no mesmo nível de sua altura. Visão canina. Alguns dizem que os cães só enxergam tons de azul e amarelo. Já outros dizem que enxergam mesmo é com o focinho. De qualquer maneira, há cães que enxergam o que eu sinto no peito. Que estranha habilidade dos bichinhos. O cão que sorri com o rabo, abanando quando chego. O cão que pede, só de olhar, humilde num canto. O cão que, tem hora, parece mais gente do que muita gente por aí. O fiel escudeiro do bebum na calçada. O vigia das almas, que late de madrugada sozinho. Não sei se com o focinho, com os olhos ou com as orelhas. Tem coisas que os cães sentem que eu desconheço. Fotografia de Cosma Silva de Araújo. Uma senhora parda, capturada enquanto caminhava na calçada. Seus cabelos são lisos e pretos, e seu rosto traz algumas marcas do tempo, como rugas e pequenas manchas. Ela sorri sem abrir a boca, sorrindo também com os olhos. Ao fundo, as fachadas das casas sob o sol do meio-dia, e uma moça passa, caminhando com as mãos relaxadas sobre a cabeça. Nunca perca este olhar. Nunca perca este olhar, eu te peço, mesmo que o tempo te redesenhe o rosto,
mesmo que a vida, quem sabe, te roube até a visão. Nunca perca este olhar de criança que sorri com a alma, que acolhe, que convida a conversar sem medo de ser julgado. Nunca perca este olhar, porque se você o perder, não sei, é como se perdesse a si mesmo. Esse olhar de curiosidade, que aprende sem medo, que encara sem constranger. Nunca perca, que não é só carne, nem só sangue, nem só nervo. O olhar, abstração, olhar, inventando, que é mais do que se sente, do que o que de fato é. Este olhar, que de algum modo resume você. Nunca perca. Fotografia de Hélio de Souza Costa. A imagem mostra um chão de barro batido. Sobre ele estão dispostas peças de argila, vasos, potes, figuras de sapos, flores e outros objetos decorativos. Consciência do mundo. Deus, quando fez a gente de barro, água e amor, recheou de consciência a matéria que criou. Fez-nos seus semelhantes, não talvez fisicamente, mas nessa capacidade de perceber brevemente a beleza que há em tudo. Será ele um vaidoso? Duvido muito que seja, mas me parece que a vida dá sinais que deseja ser apreciada. Fotografia de Cosma Silva de Araújo. Foto em preto e branco. Um homem de óculos está sentado de costas em uma cadeira. Acima de sua cabeça aparece a mão de um rezador, com um terço enrolado até o pulso. O rezador veste camisa jeans de manga longa, arregaçada até o cotovelo. Ao fundo vê-se roupas no varal e plantas no quintal. Será que a reza é poesia? Eu nunca entendi perfeitamente as palavras de um rezador. Na verdade, às vezes penso que nem eles entendem direito. Como tantas coisas na vida que sabemos fazer, mas não sabemos como funcionam. Assim, como ninguém entende direito o quebranto, a espinhela caída, o vento virado e outras afecções do corpo e da alma, que a medicina falha em explicar. Como um pé de peão roxo ou outra planta, água, gestos e palavras repetidas, sussurradas apressadamente, podem fornecer alívio àquele que sofre. O rezador é o médico da palavra, o poeta prático, o alquimista da criança. Para mim, a eficácia da reza é um argumento a favor do poder de cura da poesia. Poesia, a palavra intencionada, a beleza da vida contada e cantada. A oração carregada de sentido e vontade. Poesia, a alma que fala, convida e comove. Poesia, talvez o rezador seja poeta e nem saiba, ou talvez o poeta é que tem a mania de ver poesia em tudo. Fotografia de José Maria Félix Machado. A silhueta dos túmulos no cemitério, com suas cruzes, contrasta com o céu alaranjado durante o pôr do sol. Silêncio e paz. O agora é tudo a que tu tens acesso. O vento varre todo o teu passado. Até teu nome te será tomado. Não te vaideces com o teu sucesso. Se te vestirem com ilusões no mundo, não te confundas com o que criaste. Mentiras bobas só serão desgaste. Mergulhe e enfrenta o que és, no fundo. Serás então silêncio e paz. Benedito Gomes Rodrigues, psicólogo, mestre em Psicologia e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Ceará, UFC, coautor do livro Veredas Sinuosas, Poesia e Prosa, e organizador de 2 livros digitais produzidos durante a pandemia, que abordam o uso terapêutico da poesia no contexto educacional. Apaixonado por cultura popular, entende a poesia não apenas como expressão artística, mas como o esforço intencional de perceber a beleza natural do mundo e da imaginação humana.
Cosma Silva de Araújo. Possui graduação em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, e em Artes Visuais pela Universidade Estadual do Ceará, UES. É mestre em História e Cultura pela mesma instituição, UES. É professora de artes em Sobral. Fotógrafa com foco no cotidiano e no patrimônio imaterial. Além de atuar como produtora cultural, participou da Norte Bienal Sobral 2018-2022. Integra o coletivo Uruhai, Viçosa do Ceará, e atua como assessora técnica do projeto Círculo de Leitura da Casa de Memória do Vale do Juazeiro. Antônia Ruth Menezes Frota. Possui graduação em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, e especialização em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Ceará, UFC. Fátima Regina Portela de Menezes. Cientista social, com mestrado em Avaliação de Políticas Públicas e especialização em Gestão de Organizações Sociais. Atua nas áreas de políticas culturais, gestão cultural, cinema e audiovisual, literatura, memória, narrativas, educação patrimonial e educação em direitos humanos. Possui experiência em análise e formulação de políticas públicas, com foco em cultura popular e nos pontos de cultura. Atualmente é analista de políticas públicas sociais na Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social de Sobral. Hélio de Souza Costa, advogado, formado em Direito pela Faculdade Luciano Feijão, FLF, e pós-graduado em Direito Público pela Faculdade Legale. Desde 2021, atua como Procurador-Geral do município de Coreaú, Ceará. Apaixonado por fotografia, dedica-se como hobby registrar paisagens, cenas e momentos do cotidiano, contribuindo para a preservação da memória e do registro histórico da cidade. José Maria Félix Machado, licenciado e mestre em Geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, atua como professor e coordenador pedagógico na Escola Estadual de Educação Profissional Gerardo Cristino de Menezes, em Coreaú. Com experiência em gestão educacional, projetos interdisciplinares e protagonismo juvenil, desenvolve ações voltadas à sustentabilidade, cidadania e combate ao racismo. Tem afinidade com fotografia e produção de conteúdos audiovisuais. Editora Zolhos. Apoio: Prefeitura de Coreaú. Gestão que faz, cidade que cresce. Secretaria da Cultura de Coreaú, Secult. Política Nacional Aldir Blanc, PENAB. Ministério da Cultura. Governo Federal, União e Reconstrução.